De sede nós não vamos morrer não, mas que vocês vão morrer afogados, vão, e se vai, hein? Bem-vindos a mais uma conversa com o Copini. O cenário continua o mesmo, clima chuvoso, a chuva não para, é um Malibu querido ali de fundo, uma poça d'água aqui inundando aqui no outro lado, e eu estou no parque de diversões da minha cidade. Deixa um Ei Copini, tô aqui. Eu postei um vídeo no meu Instagram de uma pessoa sendo bem xenofóbica com os sulistas. Na situação difícil que nós estamos passando, essa pessoa disse assim: eu quero que o Sul ele se afogue mesmo, não sei o quê. Postei vários prints de pessoas falando esse tipo de coisa, sabendo que nos comentários ia gerar um engajamento tanto positivo quanto negativo. Pessoas que odeiam as outras, né, nesse contexto, sofrem uma lavagem cerebral. E de quem que é essa lavagem cerebral? E por que ela existe? É sobre essa lavagem que nós vamos falar hoje. O dividir para conquistar não é uma estratégia que é novidade, não é novidade para ninguém, que nós temos isso bem evidente no Brasil, não é novidade para ninguém, não é uma estratégia nova, mas é uma estratégia muito, muito usada em todas as camadas da sociedade. E eu tenho aquela teoria de que existe uma grande narrativa para enfraquecer as pessoas. E uma das formas de enfraquecer as pessoas é colocando elas umas contra as outras. Na questão de um país ser forte, você precisa de um certo patriotismo nele. O Brasil tem essa questão de não existir patriotismo por sermos muito diferentes. E existe mais bairrismo do que patriotismo. Eu vejo que o pessoal do Rio Grande do Sul é muito unido, mas isso não existe em questão de Brasil. Tanto que as pessoas agora estão dando a vida para se ajudarem, né? E estão engajadas mesmo nessa causa. Enquanto que o resto do Brasil meio que não está nem aí. E mesmo que se acontecesse esse desastre, essa catástrofe em outra parte do Brasil, se não fosse em São Paulo ou Rio de Janeiro, talvez também seria negligenciado como está sendo agora, né? Nordeste, Norte, não se fala muito, está acontecendo queimadas, muitas queimadas agora no Centro-Oeste, e se não tem um contexto político e alguém para culpar dessas queimadas, não tem por que falar disso. Secas na Amazônia, não tem político para culpar, não tem por que se falar disso, né? Não se pensa em ajudar as pessoas, aquele papo todo que tu já sabe, e não quero tornar esse vídeo aqui também muito político. Só que a questão é o seguinte: implanta-se uma narrativa muito clara e evidente de que nós devemos odiar o nosso semelhante e que qualquer causa social que tu lute, que tu defenda, por isso que eu bato muito nessa tecla de não defender muitas causas sociais e sim mais uma causa mais individual do negócio, e já te explico por quê. Porque, cara, percebe que essas mesmas pessoas que vieram me xingar aqui quando eu faço um stories pedindo doação para as pessoas que estão passando necessidade agora, pelo fato dessas pessoas serem do Rio Grande do Sul, sulistas, a mesma proporção de pessoas que doam seus R$10, seus R$5, que já ajuda muito, é a mesma proporção de pessoas falando assim: ah, sulista tem que passar necessidade mesmo. Isso é bem comum, não é evidente, esse tipo de coisa não é evidente em comentários, mas nos inbox, sim. E tem que ter muito estômago para falar sobre isso. Chegar ali e falar alguma coisa sobre o seu estado, sobre a sua situação, porque vai vir uma enxurrada desse tipo de coisa. E aí metade de mim, quando eu vejo isso, eu sinto raiva, né? Mas em questão de 2, 3 segundos, a minha parte racional, ela pensa assim: calma, Matheus, é só um cara que está mal instruído, que não pensa muito bem sobre as coisas da vida e que sofreu, sim, uma grande lavagem cerebral e não sabe o que está falando. E essa lavagem cerebral é, de fato, uma narrativa construída para colocar as pessoas umas contra as outras, não só a parte de baixo do mapa do Brasil contra a parte de cima do Brasil, os interiores contra as capitais, se odiando uns aos outros, os urbanoides contra os colonos caipiras, e sempre essa coisa, para que nunca exista uma união no Brasil. Copini, uma união no Brasil vai funcionar? Na minha opinião, não, mas é por outros motivos. É colocando também o preto contra o branco e vice-versa, é colocando o rico contra o pobre, é colocando mulheres contra homens, colocando o empregado contra o patrão, é colocando sempre uns contra os outros. E nunca tem aquele negócio homogêneo, que é o que dá a liga pro bolo, sabe? Que faz o negócio ficar sólido. E quando acontece, por exemplo, uma catástrofe como essa, tu vê que essa solidez ela é importante, que nós temos agora a nossa solidez formada em nosso estado e graças a Deus nós conseguimos
cuidar uns dos outros, os mais fortes cuidam dos mais fracos. As pessoas que estão nos pavilhões agora, dormindo em barracas, elas recebem comidas, alimentos, cobertores de outras pessoas que estão dormindo nas suas casas. Isso é muito bom, isso se chama solidez das pessoas, e as coisas só dão certo quando tem isso. Destruindo assim, implantando esse caos por dentro, você meio que implode uma nação por dentro, implode o negócio, implode a cultura. E por que as pessoas querem implodir, Copini? Porque a solidez as torna fortes. Mas não é só aí que a Matrix nos implode. Ela não implode só no nível de cidadão, no nível de pátria, patriotismo, identidade de um país. Ela implode de outras formas, com outras narrativas também. Por exemplo, todo aquele papo assim, ó, de falar de ridicularizar, por exemplo, a religião. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, não, e tenho minhas desavenças contra as crenças espirituais mais ortodoxas. Mas eu percebo que isso é importante para as pessoas e que as pessoas se tornam muito mais fracas quando tu remove a fé delas, quando tu faz elas questionarem a própria fé, porque elas não têm mais nada a acreditar e, como consequência, viram pessoas nihilistas, sem rumo. Quando as pessoas começam a trocar, por exemplo, o senso de importância de um ser humano por um animal, ou seja, você colocar mais valor na vida de um animal do que de um ser humano. As duas vidas importam, mas existe sim uma hierarquia por questões óbvias. Quando você começa a questionar coisas muito fortes com relação à ciência, até mesmo a ciência não é nem uma vilã e nem uma santinha, né? Tem muita questão política em cima da ciência também, tem muita coisa que é estudos científicos que são feitos apenas por questões políticas e de manipulação, mas existem também verdades irrefutáveis sobre a ciência que te fazem questionar ela como se nada mais fizesse sentido, como se tu não acreditasse nem no formato da Terra, no formato do átomo, no ar que tu respira, tudo uma grande mentira, e mentiram para ti. É um false flag, é um caminho errado para tu acreditar. E principalmente, cara, quando fazem tu parar de acreditar em tu mesmo, né? Quando tu não sabe qual que é a tua orientação de gênero, quando tu não sabe mais quem tu é, aí tu tá totalmente perdido e aí tu fica muito fraco. Por que tu acha que tem tantos vídeos aqui nesse canal falando, se você se sente perdido, veja esse vídeo, se você se sente solitário, veja esse vídeo, se você está com a mente cansada, veja esse vídeo. Por que eu toco tanto nesses assuntos e por que eles dão mais engajamento do que os outros? Porque as pessoas estão sofrendo de solidão, de estar perdido, de estar sem propósito, de estar sem todas essas coisas aí. Então existem narrativas pré-programadas para colocarem as pessoas primeiro desacreditando no próprio país, né? Desacreditando de, não faço parte desta identidade brasileira, por exemplo. Depois, eu não acredito mais na família. Tá. Eu não acredito mais no amor. Aí vem uma enxurrada de programações, de canais, e não namore, relacionamento é coisa de fracassado, é coisa de beta, né? E lixo, né? Implantando essa covardia, implantando também a esbórnia, transformando a vida num grande Tinder, né? Numa grande balada, numa grande coisa não produtiva. Depois te fazendo desacreditar, sabe? Que tu pode ter um futuro, te fazendo desacreditar em coisas como o próprio Deus, a própria religião, tirando a tua fé, e por último, tirando o conhecimento sobre quem você é. Não acreditando mais no seu país, no seu futuro, no seu Deus, que é a sua fé, na família, no amor e em você mesmo, você acredita em que você é quem? Tá perdidão, tá maluco, né? E você é apenas uma estatística que serve para vomitar lixo na internet, fortalecendo uma narrativa. Seja essa narrativa de uma direita ou de uma esquerda, não interessa o lado. As duas são coisas programadas. Talvez uma delas se enquadre melhor no funcionamento do mundo, quando a gente pensa mais no indivíduo do que no coletivo. Mas, no geral, as duas, os caras se aproveitam das duas para criar narrativas que têm como objetivo manipular, de certa forma, e te transformar numa estatística sem conseguir pensar por conta própria, sem conseguir, presta bem atenção nessa frase, sem conseguir lutar por uma causa própria. Copini, agora você foi incoerente. Você está falando sobre lutar uma causa própria, mas acabou de fazer um trabalho voluntário por uma causa sua, que é o Rio Grande do Sul. Com certeza, vou te explicar e com muito prazer. Não se luta por causas sociais. Você pode ter um alinhamento com uma causa. Você pode ter um alinhamento com uma causa dos animais, por exemplo. Você pode ser um vegano e mas
se enquadra, está de acordo com a causa dos animais, tu pode estar de acordo com uma causa do meio ambiente, tu pode estar de acordo com uma causa dos índios, de alguma coisa relacionada a minorias, cores de pele, orientações políticas, tu pode estar meio que alinhado, e eu não vou te questionar quanto a isso. Mas no fundo, estas causas, elas são mais criadas para nos separar do que para nos unir. Se a causa é criada para te separar, tu lutando nela, tu tá meio que caindo numa armadilha. Quanto mais tu luta nela, menos tu consegue lutar na tua causa própria. Menos. Quando tu desapega um pouco das causas do mundo e começa a focar mais na tua causa própria, tu acaba se tornando mais forte, mais competente, com mais liberdade, com mais poder aquisitivo, que é igual a segurança. E aí, quando algum semelhante teu está realmente precisando de ajuda, como é o meu caso, eu posso me dar ao luxo de pegar o meu carro, levar comida, comprar um botijão de gás, comprar algumas cestas básicas e doar para quem está precisando aqui, doar na vaquinha online. Tenho esse poder, não é muita coisa, mas é um poder, né? É um poderzinho que a gente tem que poder ajudar. Ou seja, eu só consigo ajudar quando tem alguém ali que está realmente precisando, e não só ajudar com dinheiro, mas ajudar com o meu tempo, entrando em casas que estão cheias de barro e tirar o barro com uma pá para as pessoas poderem viver normalmente. Ajudar com o teu tempo vale muito mais na matemática divina, mas não entro nesse assunto aqui. Ou seja, eu luto na minha causa própria. Minha causa própria sou eu e a minha família, aquilo que eu vou construir para depois eu poder ajudar se alguém precisa, e nesse caso as pessoas estão de fato precisando, então foi o que eu fiz. Agora, você não vai me ver levantando bandeiras. Uma bandeira, por exemplo, com relação à minha pátria, ou com relação à heterossexualidade, já que eu sou um heterossexual, ou com relação ao ser uma pessoa branca, ou com relação... Não existe bandeira, e nem se eu fizesse parte do que as pessoas chamam de minoria, nem assim eu estaria lutando, porque eu acho que isso só é criado para separar as pessoas. As pessoas, quando separadas, elas estão enfraquecidas. As pessoas precisam estar fortes para depois se unirem, e para estar fortes precisam lutar nas suas causas individuais. E quando você tem pessoas engajadas nas causas próprias, engajadas na sua comunidade, acho que a única causa que você deve se engajar é a sua comunidade, você vê exemplos como você viu aqui com nós. Um dos exemplos que me orgulha muito é que ano passado nós sofremos essa mesma enchente, só que 3 vezes menor, mas destruiu tudo também. Nós ainda estávamos nos recuperando dessa, e essa enchente levou uma ponte histórica, cara, que tinha um simbolismo, uma ponte com mais de 100 anos. Levou embora. A água é muito forte, leva embora mesmo. E aí, para reconstruir essa ponte que ligava um município importante com outro município importante, o governo deu um orçamento de 5 milhões de reais e deu 6 meses para reconstruir. A iniciativa privada, as pessoas da cidade se juntaram dinheiro, falaram assim, quer saber, vamos fazer por conta própria, vamos nos unir e fazer por conta própria. Construíram a ponte não com 5 milhões, mas com 2 milhões, não com 6 meses, mas em 1 mês. E virou notícia no Brasil todo, como um exemplo de não precisar do governo. Liberdade. Só que isso só é possível com união. E se tem uma coisa que assim, cara, não existe assim esse negócio de um estado é melhor que o outro, uma cultura é melhor que a outra. Existem particularidades muito grandes e evidentes. Nas pontas do Brasil, que é um país continental, vai ter as suas particularidades. Não tem essa muito de melhor ou pior. Claro que tem questões muito boas aqui quando o clima está bom para o clima, que gera uma agricultura muito forte, mas também tem questões agressivas como agora. O clima do frio é muito agressivo, a chuva, os temporais, o vento é muito agressivo, então tem esse ponto também. Mas tem uma coisa que me faz sentir muito orgulho, não no Sul no geral, mas do Rio Grande do Sul, o estado, que é a união dos povos aqui. Um ajuda o outro. Esta união deve ser vista como um modelo a toda a terra. Deixa eu ir com o Pinito aqui.